Perfeito. Vou criar um roteiro épico e emocionante com esse título. Vou entregar em 3 blocos de aproximadamente 2.000 palavras cada um. Começarei agora com o bloco 1, que estabelecerá o hook de impacto, a reversão de status e a primeira onda emocional. Leia com atenção e, quando estiver pronto, me avise para eu enviar o bloco 2. Acordei naquela manhã de quinta-feira com o gosto de pressa na boca. Meu telefone não parava de vibrar. Mensagens do meu empresário, do staff, dos amigos. Todos queriam confirmar. Eu realmente ia viajar sozinho? Neymar Júnior, aquele cara que passa mais tempo em stories do que dormindo, viajando sem segurança, sem filmagem, sem ninguém sabendo para onde. A ideia tinha vindo dias antes, durante uma noite de insônia no apartamento em São Paulo. Eu estava cansado. Cansado de ser visto, de ser comentado, de cada movimento ser um meme ou uma manchete. Uma semana fora do Brasil, ninguém sabendo para onde, era tudo o que eu precisava. Peguei na mala apenas o essencial. Uma câmera velha que meu avô tinha me dado anos atrás, que eu nunca tinha tido coragem de usar de verdade. 2 camisetas, uma muda de roupa. Passport. Dinheiro em cash. Nada de rastrear pelo celular, nada de publicidade. Só eu e a estrada. O Uber me deixou no metrô da Consolação por volta das 7 da manhã. Aquele lugar que eu passava todos os dias correndo para compromissos, para partidas, para eventos. Mas naquele dia eu tinha parado. Realmente parado. E foi quando a vi. Ela estava sentada embaixo de uma marquise desgastada, com um saco de plástico ao lado do corpo ossudo. Não era raro ver pessoas na rua em São Paulo. A gente passa por centenas todos os dias e não vê ninguém. Mas algo nela me fez parar. Talvez fosse a forma como ela olhava, com uma intensidade que não combinava com a roupa rasgada e o cabelo grisalho. Os olhos dela seguiram os meus assim que meu pé tocou a calçada. Eu ia virar para o lado. Virar e ir embora. Mas ela levantou a mão, devagar, como quem levanta uma vela num quarto escuro. Moço, ela disse, sua voz rouca como vidro pisado. Você está carregando raiva demais para uma mala tão leve. Pariai. Meu coração fez um barulho estranho no peito. Eu tinha 32 anos. Havia chutado uma bola em um estádio diante de 100.000 pessoas gritando meu nome. Tinha dinheiro que não conseguiria gastar em 10 vidas. Conhecia presidentes, atores, cantores. E ali estava eu, sendo parado por uma mendiga em uma calçada rachada de São Paulo, tendo meu estado emocional descrito com a precisão de quem lê a alma. Desculpa, eu preciso ir, respondi, mas minha voz não tinha convicção. Claro que precisa, ela disse, sorrindo e exibindo 2 dentes de ouro. Precisa tão desesperadamente que escolheu sair da cidade sem avisar ninguém. Sem publicidade. Sem mostrar para o mundo onde vai. Porque o mundo já viu tudo que você é, e você quer descobrir quem você realmente é. Meu estômago contraiu. Como ela sabia? Como uma mulher que dormia na rua, que provavelmente não tinha acesso à internet, sabia que eu tinha saído sem avisar ninguém. A notícia não tinha sido publicada. Meu empresário teria uma crise quando descobrisse, mas até então era um segredo. Apenas eu e o Uber driver que não me reconheceu. Senti meu corpo inteiro esquentar. Aquela sensação que você tem quando alguém diz uma verdade que você estava fugindo. Quando alguém abre uma porta que você tinha trancado a chave. A mala ficou mais pesada em minha mão, não pelo peso físico, mas por tudo que ela carregava, tudo aquilo que eu estava tentando deixar para trás. Eu não te conheço, falei. Eu sei, respondeu ela, ajustando seu saco de plástico. Mas você precisa conhecer a si mesmo. E para isso, você não pode viajar. Por quê? Perguntei, ouvindo minha própria voz soar distante, como se saísse de outra pessoa. Ela respirou fundo. Seu peito subiu e desceu sob a camiseta cinzenta que tinha um buraco no ombro. Quando ela exalou, foi como se exalasse também anos, décadas de histórias. Por que viajar é fugir? Você viaja para esquecer. Mas se você viajar sem saber de si mesmo, você vai carregar você mesmo para todos os lugares e não vai escapar de nada. Você vai estar em Paris, em Tóquio, em Bali, mas aquele Neymar que acordou nesta manhã cansado e ferido vai estar ali também, sentado do seu lado no avião, observando você. Meu olhar desceu para meu telefone. Tinha uma mensagem nova. Meu melhor amigo perguntando se eu estava bem. E outra de uma garota que eu tinha estado vendo, se era possível nos vermos antes de eu viajar. E outra de um representante de uma marca que queria fechar um contrato. E outra. E outra.
Centenas de pessoas querendo um pedaço de mim, e eu aqui, tentando desaparecer. Quem é você? Perguntei. Ela não respondeu à pergunta. Em vez disso, ela sorriu daquela forma que as crianças sorriem quando sabem um segredo que vai mudar tudo. Meu nome é Dona Rosa. Mas isso não importa. O que importa é que você veio aqui nesta manhã porque estava procurando fugir. Mas a gente não foge de si mesmo. A gente só muda a distância. Sentei no chão ao lado dela. Minha mala caiu de minha mão. Pessoas passavam por nós, apressadas, conectadas em seus telefones, ninguém nos vendo. Ninguém vendo Neymar Júnior sentado ao lado de uma mendiga debaixo de uma marquise às 7 da manhã em uma quinta-feira. Como você sabe tanto sobre mim? Perguntei novamente. Porque eu fui você uma vez, respondeu Dona Rosa. Fui jovem. Fui admirada. Fui o centro de tudo. Eu era esposa de um juiz importante aqui em São Paulo. Tinha tudo. Tudo mesmo. Casa grande, joias, viagens. Mas ninguém sabia que dentro daquela casa, daquele corpo bonito, havia um vazio tão grande que eu poderia sumir inteira dentro dele e ninguém notaria. Ela pausou, olhando para o carro que passava, sua boca se mexendo como se mastigasse uma lembrança. Meu marido tinha um caso com minha melhor amiga. Durante 10 anos. 10 anos. E eu fingia que não sabia. Fingia para o mundo, para a família, para mim mesma. Até que um dia eu acordei, peguei minhas malas e saí de casa. Sem levar nada. Sem avisar ninguém. Achei que se eu viajasse longe, se eu sumisse, a dor ia sumir comigo. Aquela palavra, dor, saiu de seus lábios com uma aspereza que eu sentia no meu próprio peito. Viajei por 5 anos, continuou Dona Rosa. Fui para a Europa, para a Ásia, para a África. E você sabe aonde a dor foi? Junto comigo. Sentada ao meu lado em cada aeroporto. Escolhendo qual hotel me hospedaria. Dançando comigo à noite quando eu fingia que estava feliz. Ela virou para mim, e seus olhos tinham mudado. Não eram mais apenas os olhos de uma mendiga. Eram os olhos de alguém que tinha vivido. De alguém que tinha morrido e ressuscitado várias vezes. Um dia em Barcelona, eu estava em um café à beira-mar, bebendo vinho branco, vendo o pôr do sol. Tudo perfeito. Tudo bonito. E eu senti uma dor tão aguda no peito que pensei estar tendo um infarto. Mas não era o coração. Era a alma gritando: você continua fugindo de você mesma. Escutei cada palavra. Minha mala pousada ao meu lado, aquele peso que tinha planejado carregar para longe de São Paulo. E comecei a entender por que ela me tinha parado. O que você fez? Perguntei. Voltei, respondeu Dona Rosa. Voltei para casa. E descobri que meu marido tinha morrido. Infarto, 3 meses depois que eu saí. Descobri isso em Barcelona, lendo um jornal velho deixado por um turista em um café. Seu rosto não mudou de expressão. Era como contar que tinha esquecido o guarda-chuva em casa. Perdi a herança para a mulher com quem ele tinha o caso. Perdi a casa. Perdi tudo. Porque na época, antes da internet ser o que é agora, não havia forma de acompanhar nada de lá de longe. E quando voltei, descobri que a justiça já tinha decidido sem me ouvir. Ela respirou profundo, e eu respirei junto com ela. Mas descobri também que sem nada, sem casa, sem nome, sem posição social, eu era feliz. Porque pela primeira vez, eu não era aquela esposa bonita. Não era aquela mulher admirada. Eu era simplesmente Rosa. E Rosa tinha paz. Meu telefone vibrou novamente. 3 mensagens de uma vez. Meu empresário pedindo para eu retornar as ligações urgentemente. Um clube da Europa oferecendo uma quantidade de dinheiro absurda. Uma garota dizendo que sentia minha falta. Todas querendo um pedaço de Neymar Júnior, nenhuma querendo conhecer Neymar. Você não precisa viajar, moço, disse Dona Rosa, seus olhos voltados para o trânsito. Você precisa ficar. Ficar e descobrir por que você acordou cansado. Ficar e entender o vazio que você sente mesmo com tudo. Ficar e conhecer a si mesmo. Mas como eu fico? Perguntei, ouvindo minha voz tremer. Como eu fico quando todo mundo quer que eu continue correndo? A mesma forma que eu fiquei, respondeu ela. Você senta. Você sente. Você chora se precisar chorar. Você fica com a sua própria companhia até descobrir que ela não é tão ruim assim. Aquela palavra, fica, ressoou dentro de mim como um sino.
Espere a confirmação antes que eu envie o bloco 2. O que você acha até agora? Perfeito. Aqui está o bloco 2, onde as revelações documentais e emocionais intensificam o conflito, e as apostas se elevam para muito além de dinheiro. Fiquei ali sentado por mais de 1 hora. Pessoas passavam. Alguns me reconheciam e tiravam fotos de longe, mas ninguém se aproximava. Era como se houvesse uma bolha invisível ao redor de Dona Rosa e de mim. Como se o universo tivesse criado um espaço só para aquela conversa. Ela me contou mais coisas. Sobre como tinha voltado para São Paulo com apenas a roupa do corpo. Como tinha dormido nas ruas durante 2 meses. Como tinha conhecido outras pessoas sem nada, e como elas tinham mais sabedoria do que qualquer executivo que ela tinha conhecido na vida anterior. Como tinha aprendido que simplicidade não era pobreza, era liberdade. Você quer saber por que realmente parei você? Perguntou Dona Rosa, seus olhos fixos nos meus. Fiz que sim com a cabeça. Porque reconhecia você em mim. Reconheci aquele olhar de quem está carregando o peso do mundo e fingindo que é feliz. Aquele rosto de quem acordou um dia e percebeu que construiu uma vida inteira para outras pessoas. Para os fãs, para a família, para os patrocinadores. Mas nunca para você mesmo. Ela se inclinou para perto, e eu senti o cheiro de rua em sua roupa, terra, chuva, tempo. Você está perdendo a sua vida enquanto vive, disse ela. E a pior parte é que você nem percebeu ainda. Algo dentro de mim quebrou naquele momento. Não dramaticamente. Não como um filme. Mas como uma parede que você apoiava há tanto tempo que quando ela finalmente cede, você quase cai junto com ela. Como sai a cor? Ali, embaixo daquela marquise, em uma calçada de São Paulo, enquanto as pessoas passavam, eu chorei. Cheguei à capa de minhas emoções e descobri que por baixo havia camadas e camadas de frustração, medo e vazio. Dona Rosa colocou sua mão, áspera, suja, real, em meu ombro. Tudo bem. Deixa sair. A gente não chora porque está fraco. A gente chora porque finalmente está sendo honesto. Chorei até meu corpo não ter mais nada para dar. E quando terminei, eu era diferente. Levantei meu rosto para aquela mulher e perguntei: o que eu faço agora? Você volta para casa, respondeu ela. Mas não para fugir. Você volta para enfrentar. Enfrentar o quê? Perguntei. As pessoas que você ama e que estão te sufocando com amor. Os contratos que você assinou sem ler porque confiava demais. A vida que você construiu para parecer bem para o mundo, em vez de ser bem para você mesmo. Ela se afastou um pouco, e aquele movimento me fez perceber que era hora de partir. Mas antes você vai fazer uma coisa, continuou Dona Rosa, mergulhando sua mão no saco de plástico ao seu lado. Ela tirou um envelope amarelado, dobrando as bordas como se fosse feito de ouro. Abra, ela disse. Dentro havia papéis. Documentos antigos, amarelados pelo tempo. Eu os desdobrei com cuidado, meu coração acelerado. Eram jornais velhos, recortes, fotografias em preto e branco. E conforme lia, congelei. Aqueles recortes falavam sobre Rosa. Rosa de 30 anos atrás. Rosa como a esposa de um juiz importante em São Paulo. Rosa em jantares sofisticados, de diamantes no pescoço. Rosa em uma vida que parecia perfeita. E então, uma lacuna nos recortes. Anos sem notícia dela. E depois, manchete sobre o juiz morrer. Sobre a arranca desaparecer. Sobre a outra mulher. Mas havia um documento que me fez parar completamente. Um papel oficial, assinado pela mão dele. Uma carta que o juiz tinha deixado, nunca entregue a ninguém. Nela, ele confessava. Confessava sobre o caso. Confessava que tinha manipulado os documentos da herança para favorecer a outra mulher. Confessava que sabia que Rosa tinha saído e que merecia estar lá quando ele morreu. E confessava que morria carregando culpa, culpa por ter destruído a vida da mulher que o amava. A carta era um testamento não oficial. Uma verdade que nunca tinha sido entregue a ela. Você sabe por que guardo isso? Perguntou Dona Rosa, seus olhos brilhando de uma forma que eu não conseguia nomear. Não, respondi, mal conseguindo respirar. Porque durante anos, eu odiava esse homem. Odiava por ter me traído. Odiava por ter perdido meus direitos. Odiava porque achava que ele tinha ganhado e eu tinha perdido. Mas quando esse papel chegou em minhas mãos, através de um advogado que finalmente conseguiu me encontrar, eu percebi algo importante.
Ela fez uma pausa, respirando fundo. Eu percebi que ele tinha morrido cheio de arrependimento. E que toda a riqueza que ele tinha construído, todos os poderes que ele tinha acumulado, não tinham servido para nada. Ele continuava vazio. Continuava infeliz. Continuava sozinho. Assim como você. Seu rosto era firme agora, mas seus olhos carravam lágrimas. Eu poderia ter processado sua herança. Poderia ter lutado nos tribunais. Poderia ter tentado recuperar o que era meu. Mas você sabe o que fiz? Nada. Porque perceber que ele tinha sofrido tanto quanto eu, talvez até mais, foi mais valioso do que qualquer quantia de dinheiro que eu pudesse recuperar. Ela respirou lentamente. Então eu deixei a raiva ir, deixei o medo de perder tudo ir. E é por isso que agora, mesmo dormindo na rua, eu durmo bem. Porque não estou carregando ódio. Não estou carregando culpa. Não estou carregando aquele peso que quase matou um homem inteiro. Peguei a carta com tremendo. Meus dedos não conseguiam parar de tremer. Porque enquanto lia aquelas palavras, a confissão de um homem que tinha tudo e ainda assim tinha perdido a si mesmo, eu enxergava meu próprio reflexo. Você está em um ponto de virada, Neymar, disse Dona Rosa, usando meu nome verdadeiro pela primeira vez. Você pode continuar como aquele juiz, acumulando, fugindo, fingindo estar bem, até um dia acordar sem ninguém real ao seu lado. Ou você pode escolher diferente. Como assim diferente? Perguntei. Você volta para casa. Você enfrenta as pessoas que você ama e que estão te machucando. Você olha para os contratos que você assinou sem ler. Você descobre o que realmente quer fazer com a sua vida, não o que o mundo quer que você faça. Você fica com você mesmo até você não estar mais fugindo de si próprio. Ela pegou a carta de minhas mãos com delicadeza, como se fosse um relicário. E você compartilha sua história. Você avisa outras pessoas que estão onde você estava. Porque tem gente aí também acordando cansada. Tem gente também fugindo. Tem gente também morrendo de sucesso. E talvez, se você contar sua história, eles vejam que existe outro caminho. Naquele momento, meu telefone vibrou novamente. Dessa vez, era uma ligação. Meu empresário. Chamadas que não podiam esperar. E eu, pela primeira vez em muitos anos, deixei o telefone vibrando. Se você compartilhar isso com o mundo, continuou Dona Rosa, seus olhos brilhando com uma intensidade que me deu medo e esperança ao mesmo tempo, você não vai estar apenas salvando a si mesmo. Você vai estar salvando outras pessoas que estão exatamente onde você estava esta manhã, com a mala pronta, o coração partido, e sem ninguém para dizer que existe um caminho melhor. Fiz que sim com a cabeça, porque não tinha palavras. Mas aviso você, acrescentou, sua voz ficando mais séria do que nunca, quando você começar a ser honesto sobre si mesmo, nem todo mundo vai gostar. Suas pessoas próximas podem se afastar. Seus patrocinadores podem pensar que você enlouqueceu. O público pode virar contra você. Porque as pessoas preferem o Neymar que é a imagem perfeita do que o Neymar que é verdadeiro. Meu coração começou a bater mais rápido. E aí vai estar o verdadeiro teste. Quando ficar caro. Quando ficar difícil. Quando as pessoas que você ama não entenderem por que você quer mudar. Aí você vai descobrir se realmente quer viver ou se prefere continuar fingindo. Ela se levantou lentamente, seus ossos rangendo sob a roupão rasgada. Eu vou indo. Você tem trabalho a fazer. Espera, disse eu, levantando também. Como você vai viver? Como você precisa de algo, de dinheiro, de... Dona Rosa sorriu com aquele sorriso que tinha 2 dentes de ouro. Eu vou bem, meu filho. Melhor do que quando tinha tudo. Porque agora eu tenho paz. E você não compra paz com dinheiro, você ganha paz quando deixa de ter medo de perder tudo. Ela começou a se afastar, e algo dentro de mim gritou para fazê-la esperar. Para fazê-la ficar. Para fazê-la me salvar de mim mesmo. Dona Rosa, chamei. Ela se virou. Como você sabia que eu ia estar aqui? Como você sabia que eu ia passar por baixo dessa marquise, nesse horário exato? Ela respirou fundo, e naquele momento, a luz do sol que nascia começou a bater de cheio em seu rosto. Vi cada ruga, cada cicatriz, cada história escrita em sua pele. Porque essa é a hora em que todo mundo que está fugindo passa por aqui, respondeu ela. Essa é a hora em que as pessoas que não conseguem dormir mais de madrugada vêm para a rua procurando ar novo. E essa é a hora em que alguém, em algum lugar desta cidade, precisa de alguém para dizer que não está sozinho.
Que existe vida depois do vazio. Que existe esperança depois da escuridão. Ela começou a descer a rua, sua silhueta ficando cada vez menor contra o amanhecer de São Paulo. Você vai ficar bem, Neymar, gritou ela sem se virar. Mas só se você tiver coragem de ficar. E então ela desapareceu na multidão da manhã. Virou uma esquina. Sumiu. Fiquei ali, com minha mala em uma mão e a carta do juiz morto na outra, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Se tinha realmente acontecido. Se aquela mulher tinha sido real ou se era algum tipo de alucinação causada pela falta de sono e pelo peso emocional que eu estava carregando. Mas a carta estava ali. Real, antiga. Cheirando a tempo e verdade. Peguei meu telefone. Centenas de mensagens. Centenas de pessoas querendo algo de mim. Centenas de promessas que eu tinha feito e estava quebrando apenas por estar ali, parado, pensando. E então comecei a digitar. Não uma postagem de Instagram. Não um tweet. Uma mensagem para meu empresário. Preciso conversar com você sobre coisas que não podem esperar mais. Aguardo sua confirmação antes de enviar o bloco 3, clímax e resolução. O que acha? Perfeito. Aqui está o bloco 3, o clímax, a confrontação, a transformação e o epílogo restaurativo com a moral memorável. Meu empresário chegou 20 minutos depois. Quando entrou em meu apartamento, ele estava vermelho, suado, furioso. Havia ligado 7 vezes. Enviado dezenas de mensagens. Mobilizado a segurança para me procurar pela cidade. Onde você estava? Gritou ele, sua voz quebrando no final. Do você faz desaparecer assim? Você tem comprometimentos. Você tem contratos. Você tem pessoas contando com você. Deixei ele falar. Deixei toda aquela raiva e pânico sair dele. Porque enquanto ele gritava, eu entendia, pela primeira vez, que aquilo não era sobre mim. Era sobre o medo dele de perder a comissão. O medo dele de perder poder. O medo dele do Neymar que gera lucro desaparecer. Senta, disse eu, calmamente, apontando para o sofá. Não vou sentar. Você quer me explicar o que está acontecendo? Seus pais ligaram. Seu irmão ligou. O clube ligou. Você é profissional, Neymar. Você não desaparece. Exatamente, respondi. Eu desapareço porque não sou profissional. Sou um homem que fingiu ser profissional por tanto tempo que esqueci quem sou. Ele me olhou como se eu tivesse dito algo em uma língua que ele não entendia. Peguei a carta. Aquela carta amarelada, aquele documento que Dona Rosa tinha me dado. Estendi para ele. Lê isso, disse eu. Isso não é relevante agora, Neymar. O que é relevante é que você tem uma reunião com a Nike em 3 horas. Lê, interrompi, mais forte do que pretendia. Ele respirou fundo, irritado, e começou a ler. Conforme seus olhos se moviam pelas linhas, vi seu rosto mudar. Vi a raiva ser substituída por confusão. Confusão ser substituída por incômodo. Incômodo ser substituída por algo que parecia medo. Quando terminou, ele baixou o papel. Onde você conseguiu isso? Perguntou ele, sua voz agora pequena, cuidadosa. De alguém que me salvou de uma vida inteira de arrependimento, respondi. De alguém que me mostrou que eu estou exatamente onde aquele juiz estava, acumulando tudo e perdendo a mim mesmo no processo. Ele se levantou, andou para perto da janela. Meu apartamento tinha vista para São Paulo, a cidade inteira aos meus pés, e mesmo assim me sentindo tão vazio. O que você quer fazer? Perguntou ele. Quero falar a verdade, disse eu. Quero contar para o mundo que estou exausto, que estou vazio, que passei minha vida inteira construindo uma imagem que não sou eu, e quero descobrir quem eu realmente sou antes de morrer. Isso vai destruir sua carreira, disse ele, ainda olhando para a cidade. Talvez. Provavelmente, concordei. Mas ela já está destruída. Só que lentamente. Dia a dia. Cada contrato que assino sem ler. Cada compromisso que faço para agradar alguém. Cada sorriso que dou sabendo que é mentira. É destruição em câmera lenta. Meu empresário respirou fundo. Quando se virou para me encarar, vi lágrimas em seus olhos. Você sabe que eu vou perder tudo se você fizer isso, certo? Perguntou. Eu sei, respondi. Meu salário vem de você. Minha casa, meu carro, minha vida, vem de você ser bem-sucedido dessa forma. Se você mudar,
eu mudo também. E eu não tenho certeza se consigo mudar. Aquele momento foi importante. Porque nele, vi a verdade de que eu não era o único sendo sufocado por essa estrutura. Todo mundo ao meu redor estava preso também. Preso ao Neymar que funciona, que gera lucro, que vende. Eu sei que vou te decepcionar, disse eu. E sinto muito por isso. Mas eu não posso mais viver assim. Ele sentou novamente no sofá, sua cabeça entre as mãos. Você realmente vai fazer isso? Perguntou. Sim, respondi. E então, para minha surpresa absoluta, ele começou a chorar. Não dramaticamente, mas como alguém que tinha estado segurando algo há muito tempo e finalmente não conseguia mais. Eu também estou exausto, Neymar, confessou ele, sua voz embargada. Eu também acordo cansado. Eu também tenho medo de perder tudo. E tenho passado anos colocando esse medo em você, porque se eu estou assustado, você também deve estar, entende? Se eu não durmo bem, você também não deve dormir. Ele ergueu a cabeça, e seus olhos encontraram os meus. Mas você tem razão. Isso não é vida. Isso é só medo. Naquele momento, algo se quebrou entre nós também. Mas dessa vez foi para reconstruir. Passamos as próximas horas conversando. De verdade. Sem proteção. Ele me contou sobre sua própria vida, como tinha deixado de sonhar aos 25 anos porque precisava ganhar dinheiro. Como tinha se casado com alguém que não amava porque era prático. Como tinha filhos que ele raramente via. Como passava cada dia olhando para contas bancárias crescerem enquanto seu coração encolhia. E enquanto ele falava, eu entendia, ainda mais profundamente, porque Dona Rosa tinha me dito que nem todo mundo iria entender minha mudança. Porque a mudança assusta. Mas também vi que quando você oferece autenticidade, mesmo que assustador, às vezes as pessoas ao seu redor também encontram coragem para mudar. Liguei para meus pais naquela noite. Sentei com eles e comecei a falar coisas que nunca tinha falado. Sobre o peso de ser o filho que fez sucesso. Sobre como tinha decepcionado às vezes ao não estar disponível. Sobre como tinha fingido estar bem quando estava partindo. Meu pai chorou. Minha mãe pediu desculpas. Ambos disseram que tinham colocado muita pressão em mim sem perceber. Que queriam que eu fosse feliz, não rico. Que prefeririam ter um filho vivo e presente do que um filho famoso e ausente. Naquela noite, algo se curou entre nós. Não completamente. Feridas profundas levam tempo, mas o processo começou. Cancelei a viagem. Não a agendei para depois. Simplesmente cancelei. Meu corpo precisava ficar. Minha alma precisava ficar. Eu precisava ficar. Nos dias que se seguiram, comecei a reconstruir. Canceliei compromissos. Rejeitei contratos. Fiz coisas que meu empresário antigo dizia que arruinariam minha carreira. Mas comecei a dormir melhor. Comecei a acordar sem aquele peso nos olhos. 2 semanas depois da conversa com Dona Rosa, voltei àquela marquise. Levei um casaco quente, levei comida, levei dinheiro. Procurei por ela. Passei por aquela rua todos os dias durante uma semana. Nunca a encontrei novamente. Uma mulher que mora por lá me disse que tinha visto alguém com a descrição de Dona Rosa, cabelo grisalho, saco de plástico, aquele sorriso com dentes de ouro, mas que já não havia tempos. Mas naquele momento, em pé embaixo daquela marquise, eu entendia que não importava se eu a encontrasse novamente. Porque ela tinha feito seu trabalho. Ela tinha plantado a semente. Ela tinha me mostrado o espelho. E agora era comigo fazer o resto. Comecei a jogar diferente. Com mais calma. Com mais alegria. Parei de estar obsessionada em ser o melhor e comecei a estar obsessionada em ser feliz fazendo o que amo. Meus números em campo ficaram melhores, porque jogar sem medo, sem pressão, é sempre melhor. Comecei a passar mais tempo com minha família. Noites simples. Comida feita em casa. Conversas sem celular. Coisas que parecem banais para quem tem tudo, mas que são ouro para quem finalmente entende o que realmente importa. E comecei a contar minha história. Não nas redes sociais. Não como uma postagem viral. Mas em conversas reais, com pessoas reais, que também estavam perdidas. Meu empresário antigo pediu para conversar comigo após alguns meses. Eu também estou mudando, disse ele, tomando café em meu apartamento. O mesmo apartamento, mas que agora tinha vida nele. Tinha fotografias reais em vez de quadros caros. Tinha plantas. Tinha luz.
Meu casamento está melhorando. Estou vendo mais meus filhos. Parei de perseguir coisas que não importam. E tudo porque você foi honesto primeiro. Porque você teve coragem de parar. Ele respirou fundo. Obrigado por ter tido coragem. Porque você me permitiu ter coragem também. Naquele momento, entendi a profundidade da carta que Dona Rosa me mostrou. Entendi por que ela guardava. Porque honestidade é contagiosa. Porque quando um homem tem coragem de dizer eu estou vazio, outros homens ao seu redor percebem que também estão. E quando um homem tem coragem de mudar, outros homens ao seu redor veem que é possível. Não foi fácil. Houve críticas. Houve pessoas que realmente acreditavam que eu tinha enlouquecido. Houve patrocinadores que questionaram meu novo caminho. Houve fãs que reclamaram que eu não era mais o Neymar que eles conheciam. Mas havia também milhares de mensagens de pessoas dizendo que minha história tinha os tocado. Que tinham acordado também. Que estavam começando a viver também. Que estavam descobrindo quem realmente eram também. Um dia, cerca de um ano depois, recebi uma mensagem de uma mulher. Ela dizia que tinha lido sobre minha história, sobre meu dia com Dona Rosa, e que tinha visto a mesma mulher uma semana depois. Que tinha conversado com ela. Que a mulher tinha compartilhado histórias assim com outras pessoas. E essa mulher tinha mudado sua vida também. Naquele momento, sentei em meu sofá e chorei. Não de tristeza, de alívio, de gratidão. De saber que aquele encontro não tinha sido acaso. Que tinha sido propósito. Comecei meus dias diferente agora. Acordo cedo, mas sem pressa. Tomo café observando a cidade acordar. Leo. Escrevo. Penso. E frequentemente, fico em pé embaixo daquela marquise, não esperando encontrar Dona Rosa, mas honrando o espaço onde fui encontrado. Porque entendi que não estávamos perdidas apenas em carreiras, em dinheiro, em status. Estávamos perdidas em nós mesmos. E que o caminho de volta passa por simplesmente ficar. Por simplesmente ser honesto. Por simplesmente admitir que tudo que construímos não vale nada se não construirmos paz dentro de nós. Minha vida hoje é quieta. Menos glamourosa. Menos comentada. Mas infinitamente mais real. E toda vez que vejo alguém correndo, com a mala pronta, o coração ferido, fugindo, eu penso em Dona Rosa. E deixo minha mão levantar, devagar, como uma vela acesa na escuridão. Porque cada um de nós merece alguém que nos diga: você não precisa viajar. Você precisa ficar. Você precisa conhecer a si mesmo. Você merece conhecer a si mesmo. E se você está assistindo isso agora, se você está sentindo que está fugindo, que está vazio mesmo com tudo, saiba que você não está sozinho. Que existe um caminho de volta. Que existe paz do outro lado do medo. Deixa um comentário aqui me dizendo: você também sente que está fugindo de algo? Qual é aquela coisa que você está adiando enfrentar? Porque talvez, se você compartilhar sua história, alguém ao seu redor também encontre coragem para mudar. Se inscreve neste canal. Porque vou continuar compartilhando histórias de pessoas que pararam de fugir e começaram a viver. E compartilha este vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir que está na hora de ficar. Fim do roteiro.